Nós vamos abrir a palavra de Deus para nossa meditação no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13. Apocalipse 3, versos 7 a 13. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero meditar com os irmãos sobre o tema igreja. Olhe para as oportunidades e não para os obstáculos. O Senhor Jesus Cristo está enviando mensagens a 7 igrejas da Ásia, diagnosticando estas igrejas. Para 2 delas, Jesus só teve elogios. A igreja de Esmirna e esta igreja, a igreja de Filadélfia. Para 4 delas, Jesus teve palavras de elogios e críticas. Igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para uma igreja, ele só teve críticas. A igreja de Laodiceia. Nestas cartas que Jesus envia a estas igrejas, ele revela que ele vê a igreja não como vemos. Ele tem uma capacidade de conhecer o que está dentro do coração. O verdadeiro diagnóstico da igreja, quem tem não somos nós, é Cristo. E estas igrejas nem sempre são o que aparentam ser. Na verdade, há gritantes contrastes nestas mensagens, se não vejamos. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, fiel à palavra, fiel à doutrina, mas Jesus descobre nela uma igreja sem amor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas Jesus olha para ela e diz: tu és rica. A igreja de Pérgamo era o local onde estava o trono de Satanás. Mas Jesus olha para aquela igreja e vê irmãos dispostos a dar a sua vida como Antipas, pelo Evangelho, onde estava o trono de Satanás. Jesus olha para a igreja de Tiatira, numa cidade absolutamente comprometida com a iniquidade, com a licenciosidade, mas encontra lá alguém disposto a andar com Deus em santidade. Jesus olha para a igreja de Sardes, e esta igreja tem fama de ser uma igreja viva, e Jesus olha para ela e diz: Sardes, você está morta. Jesus olha para esta igreja de Filadélfia e diz: aos olhos do mundo, Filadélfia, você tem pouca força, mas aos meus olhos, tu és uma igreja fiel, por isso coloquei diante de você uma porta aberta. Jesus olha para a igreja de Laodiceia, que dizia para si mesma: eu sou rica, sou abastada, não preciso de nada. E Jesus olha para esta mesma igreja e diz: tu és pobre, miserável, sim, estás nua.
Jesus está dirigindo agora uma carta a esta igreja de Filadélfia, a mais nova das cidades, fundada por Átalo II, por colonos provenientes de Pérgamo, nos anos de 159 a 138 a.C. Essa cidade era importante, porque ela ficava exatamente na rota do correio imperial, como porta para o Oriente. Esta cidade foi chamada, na verdade, de a Porta do Oriente. Essa cidade era uma cidade cercada de muitas oportunidades, e nós vamos ver que ela recebe este nome em virtude de uma deferência especial de Átalo a seu irmão Eumenes, e ele amava tanto seu irmão, que coloca o nome desta cidade que ele estabelece de Filadélfia, amor de irmão. Como que numa dedicação da sua atitude de amor para o seu irmão, ele dedica àquela cidade. A esta jovem igreja, para esta jovem cidade, Jesus tem uma mensagem. E esta mensagem não é uma mensagem do passado, é uma mensagem para você e para mim. Se não, vejamos. Primeiro, Jesus não só conhece a igreja, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. Eu chamo a atenção para um dos pontos mais importantes de Jesus Cristo como pregador e mestre. O pregador não pode, o mensageiro de Deus não pode, a igreja de Deus não pode apenas conhecer a palavra. Ela precisa conhecer o povo para quem ela prega. Não basta fazer uma exegese do texto, é preciso fazer uma exegese da cidade onde o povo vive. Não basta conhecer as Escrituras, é preciso conhecer o povo para quem se vai ministrar. E o Senhor Jesus Cristo fazia uma leitura da Escritura e uma leitura do povo. Na verdade, o que Jesus vai mostrar nesta carta é que ele falava uma linguagem que o povo podia entender. Jesus criava pontes de comunicação. O que isso significa para nós? Nós precisamos interpretar as Escrituras e interpretar a congregação. Temos que ler a Bíblia e ler o povo. Nós temos que conhecer a palavra e conhecer a cidade onde estamos inseridos. Os métodos usados num bairro não necessariamente são os melhores métodos para alcançar outro bairro. Os métodos que uma igreja deve empregar numa cidade não necessariamente são os métodos adequados para se alcançar outra cidade com outra cultura, noutro contexto. O que Jesus está nos mostrando é que nós podemos ser ousados para mudar os métodos, mas temos que ser firmes para não mudar a mensagem. E eu chamo a sua atenção para este aspecto da contextualização da mensagem de Jesus. Há 3 aspectos aqui que me chamam a atenção. Primeiro, Jesus pega o gancho do aspecto cultural para entregar uma mensagem àquela igreja. A cidade de Filadélfia foi fundada por Átalo II para ser uma embaixadora da cultura helênica, da cultura grega, do idioma grego para a Ásia. Esta cidade foi estabelecida para ser uma cidade missionária da cultura grega. E Jesus pega este aspecto cultural da cidade, este propósito cultural para o qual esta cidade fora criada e diz: Igreja de Filadélfia, eu estou estabelecendo você, não para ser embaixadora da cultura grega, não para ser embaixadora do helenismo, eu estou estabelecendo você nessa cidade para ser embaixadora e missionária do Evangelho. Jesus pega este gancho e aplica a mensagem numa linguagem que o povo podia entender. Segundo lugar, aquela cidade de Filadélfia, era uma cidade altamente castigada por terremotos. Era uma região perigosamente vulcânica. Os habitantes da cidade tinham até medo de se estabelecerem dentro da cidade, e muitos deles moravam em tendas
fora da cidade, porque naquela cidade, paredes rachadas e desabamentos eram coisas comuns. O grande terremoto que destruiu Sardes no ano 17 depois de Cristo, destruiu totalmente a cidade de Filadélfia. Para uma cidade que não tinha estabilidade e segurança, Jesus introduz uma mensagem dizendo que ao vencedor, ele, Jesus, faria deles colunas do santuário de Deus que jamais seriam abaladas. Jesus apanha um aspecto que aquele povo entendia, a instabilidade, para entregar uma mensagem de segurança, aproveitando a deixa do aspecto cultural. Terceiro lugar, a cidade de Filadélfia foi batizada com um novo nome depois da sua reconstrução deste grande terremoto. Por volta do ano 90 depois de Cristo, com a ajuda imperial, Filadélfia recebeu um novo nome. E esse novo nome foi dado como que um preito de gratidão ao imperador Tibério César pelo investimento feito na cidade, na reconstrução da cidade, e a cidade de Filadélfia passou a ser chamada de Neo-Cesareia, ou seja, a nova cidade de César. Eles entendiam esta linguagem de receber um novo nome. E a esta cidade, para esta igreja, Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês que são vencedores, lhes darei um novo nome. Estará na vida de vocês o nome do meu Deus, o nome da nova Jerusalém e o meu novo nome. Vocês terão o nome de Deus, o nome da igreja de Deus e o meu próprio nome. E a igreja então consegue entender a linguagem que Jesus usa. Isso nos ensina uma coisa, irmãos, que nós precisamos pregar a palavra. Ela não muda, mas nós temos que interpretar a cidade onde estamos, o povo para quem pregamos, a cultura onde vivemos, para que possamos entregar uma palavra de forma pertinente e atual. Segundo ponto, Jesus não apenas conhece a igreja, ele se apresenta como solução para os problemas que atingem a igreja. Se não, vejamos. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta, no verso 7, como o santo e o verdadeiro. Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é absolutamente separado, possui santidade absoluta, em contraste com aqueles que estavam na cidade mentindo em nome de Deus. Lá estavam os judeus, que Jesus não titubeia em chamá-los de sinagoga de Satanás, porque os judeus perseguiam a igreja de Filadélfia, dizendo o seguinte: vocês não são salvos, vocês estão perdidos. Vocês estão adorando um Messias, mas vocês não estão debaixo da lei. Se vocês não cumprirem a lei, se vocês não observarem os preceitos da lei, vocês não serão salvos. Vocês não serão descendência de Abraão. E eles estavam então perseguindo a igreja e negando o Messias. E Jesus então olha para esses mestres que perseguem a igreja e diz: vocês são sinagogas de Satanás, vocês são falsos mestres, e se apresenta agora à igreja dizendo: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Para aquela igreja perseguida, Jesus mostra que ele é a resposta para a igreja. Isso nos ensina um fato, irmãos. A seita dos judaizantes revela para nós um fato comum dos dias de hoje. Preste atenção nisso. Sempre que você encontrar qualquer grupo religioso que pensa ser o dono da verdade, o único dono da verdade, esteja percebido, aí está um sinal de uma seita. Aí está o sinal de uma seita. Os judeus achavam que somente eles seriam salvos.
que todos aqueles que não estivessem na observância dos preceitos, do cerimonialismo, da circuncisão e de outros quejandos da lei, estavam fora do alcance da aliança de Deus e da salvação de Deus. Jesus diz, vocês são, para esses, Jesus diz, vocês são sinagoga de Satanás, vocês estão mentindo. E ele se apresenta como resposta àquela igreja, dizendo, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Segundo lugar, para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, Jesus a parabeniza pela sua fidelidade. Olha você o versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada de membros pobres, vindos da escravidão, eram escravos. Talvez porque não tinha nenhuma influência política na cidade de Filadélfia. Mas Jesus olha para aquela igreja e diz, igreja de Filadélfia, você tem pouca força, mas você é fiel. E porque você é fiel, eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, nós temos que aprender isso. Uma igreja forte aos olhos de Deus não é uma igreja forte em si mesma. Uma igreja forte aos olhos de Deus é uma igreja fiel. É uma igreja comprometida com a palavra. É uma igreja que não nega o nome de Jesus Cristo. A força da igreja não está nela. A força da igreja está no seu Deus onipotente. E o Senhor Jesus Cristo parabeniza esta igreja, a despeito de ela ser fraca aos olhos do mundo, mas ela era forte aos olhos de Deus, e o Senhor Jesus coloca diante dela uma porta aberta, que ninguém podia fechar. Ela era fraca, mas seu Deus é e há de ser onipotente. Terceiro lugar, para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é amada por Jesus. Veja o verso 9. Eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sabe o que está acontecendo? Não é a igreja que vai se prostrar aos pés da seita judaizante. Não é a igreja que vai retroceder. Não é a igreja que vai recuar diante da ameaça, da perseguição e da acusação leviana dos judaizantes. Pelo contrário, Jesus disse, são aqueles que perseguem a igreja, que virão e se ajoelharão diante da igreja e reconhecerão que a igreja é amada de Jesus Cristo. Quando diz que eles virão e se prostrarão, não diz que os judeus, ao se converterem, vão adorar a igreja, não é isso. Eles vão reconhecer que Jesus ama a igreja, que a igreja é o verdadeiro povo de Deus, que a igreja é a amada de Cristo, a noiva do Cordeiro, a vinha de Deus, o rebanho de Deus, a família de Deus, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. Quarto lugar, para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão. Veja o verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Uma igreja fiel a Cristo, Cristo a guardará da tribulação. A igreja guardou a palavra, Cristo guardará a igreja. Esta igreja preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Hoje nós precisamos dessa mensagem, porque parece-nos que a igreja evangélica no Brasil e no mundo está sendo tentada a abandonar a sua fidelidade à palavra, seja pela perseguição, seja pela sedução do mundo. Parece que a igreja hoje está tendente a abandonar o antigo evangelho por outro evangelho mais palatável, mais popular,
mais adocicado, um evangelho centrado no homem e não em Deus. Mas o Senhor Jesus está prometendo à igreja que se ela for fiel, se ela permanecer firme, se ela mantiver a sua firmeza, então quando chegarem os problemas, quando vierem as provas, quando chegar a tribulação, Ele a protegerá, porque Ele é o protetor da igreja. Ele é um muro de fogo ao redor da igreja. A igreja é o povo selado por Deus, que o maligno não tem poder de tocar. Esta foi a visão do reformador Lutero, quando no seu hino, a grande bandeira da reforma disse: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. É uma igreja fiel, que confia na fidelidade do seu Deus. Mas a partir daqui, depois de dizer estas palavras, Jesus, nesta carta, vai levantar 3 figuras. Estas 3 figuras vão reger toda esta carta. São as 3 imagens que Jesus levanta para o imaginário daquela igreja, que hão de servir de bandeira pedagógica para a igreja. Jesus foi o mestre dos mestres, é o mestre dos mestres, e Jesus ensinava por símbolos, por figuras, muito mais do que por palavras. E as 3 figuras que Jesus levanta são essas: uma porta aberta, uma chave e uma coluna. Se perceberem, esta carta está dividida em 3 aspectos. Primeiro, Jesus se apresenta à igreja, e ele diz que ele é aquele que tem a chave de Davi nas mãos. Depois Jesus se dirige à igreja e dá-lhe uma mensagem, e ele diz: igreja, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Finalmente, na conclusão desta carta, Jesus promete aos vitoriosos e vencedores algo extraordinário, uma recompensa e uma herança sublime, e sintetiza esta promessa e esta herança nesta palavra: farei de vocês uma coluna do santuário do meu Deus. Você pode guardar a mensagem desta carta nessas 3 figuras: uma porta, uma chave e uma coluna. Vejamos em primeiro lugar esta figura da porta aberta. Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. Versículo 8. O que que Jesus quer dizer para nós quando ele diz que colocou diante da igreja uma porta aberta que ninguém poderá fechar? Que porta é essa? Em primeiro lugar, esta é a porta da salvação. Ele mesmo disse em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. No Sermão do Monte, Jesus disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E Jesus arremata: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que há 2 portas, ambas estão abertas. Uma abre para uma rua larga e cheia de gente, que caminha distraidamente, desapercebidamente, para uma avenida larga que vai dar no inferno. A outra porta também está aberta. Ela vai dar para um caminho estreito, íngreme, não muito densamente povoado. E esta porta vai conduzir à Nova Jerusalém, vai conduzir à vida eterna. Jesus está contrastando aqui 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos. Ambas as portas estão abertas e convidam as pessoas. Para entrar na porta estreita, é preciso se curvar, não dá para levar bagagem extra, e não pode passar senão um de cada vez. Jesus disse: eu coloquei diante de você uma porta aberta, esta é a porta da salvação. Eu sou a porta, disse Jesus. Mas quando ele diz para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, ele quer dizer mais do que isso.
Ele está dizendo que colocou diante da igreja uma porta aberta de oportunidades para evangelização. E eu chamo a sua atenção para um ponto extremamente importante. As angústias da cidade, os problemas da cidade, as aflições da cidade, os dramas da cidade, as crises da cidade, os pontos de dor da cidade, não são obstáculos para a igreja, são portas de oportunidade para a igreja testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. O que nós precisamos é olhos para ver. Às vezes nós ficamos entrincheirados, recuados, aquartelados dentro do templo, olhando para a sociedade, para a cidade que se corrompe, para a violência que graça, para as drogas que destroem, para a lassidão dos valores morais que vão destruindo a juventude, a família. E ficamos apenas lamentando essas tragédias que desabam sobre a cidade, mas nós deveríamos olhar para estas mesmas situações e ver nelas uma porta aberta para o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo chegou em Atenas, uma cidade corrompida, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha milhares de altares, uma cidade que só na época que Paulo visitou tinha cerca de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Paulo se revolta ao ver a idolatria da cidade, mas longe de se fechar, ele olha para o contexto da cidade e viu uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Quando ele estava preso em Roma, apesar de já ter resultados tão fantásticos, algemado, ele escreve a carta aos Colossenses e pede orações da igreja, diz: igreja, ore por mim, para que Deus abra a porta à pregação do Evangelho. Nós deveríamos estar orando assim, para que Deus abra portas. Deveríamos orar para Deus abrir os nossos olhos, para vermos as portas que já estão abertas. Quando Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso, ele escreveu a carta aos Coríntios e diz que ele ficou lá 3 anos porque se abriu para ele uma porta ampla e promissora, porta da oportunidade da evangelização. Irmãos, Deus colocou diante desta igreja uma porta aberta para a evangelização desta cidade. E Deus quer que tenhamos olhos para ver isso. Gostaria que você percebesse comigo quais seriam estas portas que Deus colocou diante de nós. Que portas nós poderíamos usar para evangelizar nessa cidade? Por exemplo, esta igreja poderia olhar a sua escola dominical como uma porta aberta. Por que não? Pela graça de Deus, nós temos uma escola dominical comprometida com o ensino da Bíblia. O que o povo precisa é ouvir a palavra de Deus. E eu queria encorajar você que é membro desta igreja, ou que é um visitante desta igreja, se você ainda não é um aluno da escola dominical desta igreja, torne-se um aluno. Mas não seja apenas um aluno, traga alguém com você. Eu ontem, pregando na igreja batista da Praia do Canto, ouvi um testemunho de uma pessoa que foi àquela igreja. E estava querendo conhecer a Bíblia, e chegando lá, a classe não era exatamente aquela que ela estava desejosa. E então aquela irmã lá da igreja batista enviou aquela pessoa a esta igreja. E ela chegou aqui e encontrou uma classe que atendeu a sua expectativa. E hoje esta pessoa é membro da nossa igreja. Use a escola dominical como uma porta aberta para a evangelização. Por que não poderíamos, por exemplo, usar reuniões nos lares como uma porta aberta? A igreja de Cristo sempre se reuniu nos lares.
Cada membro é um ministro, cada lar é uma igreja, cada lar é uma porta aberta para a proclamação do Evangelho. Faça da sua casa uma ponte para a evangelização da sua cidade. Querem ver outro caminho? Nós temos hoje, com a graça de Deus, muitos casais na igreja, temos uma classe de casais. Nós podemos, e com a graça de Deus queremos isso, e já estamos trabalhando para isso, mas poderemos incrementar este ministério ainda mais. Encontros de casais com propósitos de evangelização. A semana passada tive o privilégio de ir a Linhares, e aquelas 2 igrejas presbiterianas promoveram um jantar, onde tinham 105 casais. A metade deles eram casais não evangélicos, que foram convidados, onde se teve a oportunidade de falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus. A porta está aberta, as oportunidades são muitas. Nós podemos usar os meios de comunicação, podemos usar a literatura, podemos usar o rádio, podemos usar a televisão, podemos usar a internet, podemos usar as fitas cassetes, podemos usar CDs, podemos usar DVDs, podemos usar folhetos, podemos abrir novas frentes, novas congregações. A porta está aberta, e foi Jesus quem abriu. Ele diz que quando Ele abre, ninguém fecha, mas nós temos que entrar por estas portas. 4º lugar, Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma grande garantia. Agora é a figura da chave. Quando Jesus diz que Ele tem a chave de Davi, quem tem a chave tem autoridade, tem poder. O que é maravilhoso, irmãos, que nós não seguimos um projeto hipotético, que pode dar certo ou não. Nós seguimos um projeto absolutamente vitorioso. O Senhor da igreja não tem apenas a chave da morte e do inferno, Ele tem também a chave da evangelização do mundo. Quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da oportunidade da igreja avançar. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Ninguém pode entrar quando Ele fecha a porta. Se a porta é símbolo de oportunidade da igreja, a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Ele é a chave que abre a porta da salvação. É maravilhoso isso. E esta chave está nas mãos de Jesus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se Jesus não abrir essa porta. Ninguém poderá ir ao Pai senão através de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou a porta. É interessante que a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo deu as chaves do reino a Pedro. Dar-te as chaves do reino. O que significa isso? Não é aquela ideia de que Pedro é que está com a chave lá do céu e é aquele que abre a porta para alguém entrar ou fecha a porta impedindo alguém de entrar. Isso é lendário, isso não é bíblico. Que chave é essa que Jesus deu para Pedro? As chaves do reino. É a chave da pregação do Evangelho, e foi exatamente este apóstolo que abriu esta porta do Evangelho, quando ele prega em Jerusalém, e os primeiros judeus são convertidos no Pentecoste. Foi através dele e de João que vão impor as mãos sobre os samaritanos, que o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, e o Evangelho então se espalha entre os samaritanos. É exatamente Pedro que tem o privilégio de pregar aos primeiros gentios na casa de Cornélio, e então o Evangelho chega aos gentios. A chave do Evangelho estava nas mãos dele quando ele evangeliza os primeiros judeus, os primeiros samaritanos e os primeiros gentios. Mas esta chave da evangelização está nas mãos de Jesus, e Ele nos-la concede. A porta da salvação é Jesus. Se você perceber, esta porta está aberta, mas um dia esta porta será fechada. E quando ela estiver fechada, ninguém poderá entrar por ela. Por isso Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar
e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vens. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que significa isso? Que muitas pessoas que frequentam a igreja, que participaram da ceia, que ouviram os ensinos de Jesus, na verdade ficaram apenas nas exterioridades das coisas de Deus e nunca entraram por esta porta, que é Jesus. Naquele dia, esta porta estará fechada. E as pessoas vão argumentar: mas Jesus, nós frequentávamos a igreja, nós ouvíamos as mensagens, nós chegamos a participar da ceia. E Jesus vai dizer a estas pessoas: nunca vos conheci, nunca, apartai-vos de mim. A porta é Jesus, ela está aberta hoje, mas um dia ela estará fechada. Jesus tem a chave também da evangelização. Que coisa maravilhosa entender a soberania de Cristo na obra da evangelização. Quando Jesus abre uma porta, irmãos, ninguém pode fechá-la, porque ele tem a chave. Herodes perseguiu a igreja, mandou matar Tiago, prendeu Pedro, colocou o guarda sobre ele, e parecia que a igreja de Jerusalém estava agora completamente encurralada pelo poder de Roma e não poderia avançar. Mas Jesus tem a chave, e foi lá e desatou, abriu as algemas de Pedro, abriu o portão de ferro, e a igreja de Jesus Cristo avançou, porque a chave está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo e Barnabé saíram para a primeira viagem missionária, a despeito de serem perseguidos e Paulo apedrejado, ele chega agora para dar o seu testemunho à igreja, e disse: reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. É Deus quem abre essa porta, e a igreja precisa aproveitá-las. Mas, queridos, eu termino. Jesus não apenas conhece a igreja, a pobreza da igreja, a oportunidade da igreja, mas ele diz que se a igreja for fiel, ele trará para a igreja uma grande recompensa e uma sublime herança. No verso 11, Jesus diz para a igreja: igreja, permaneça firme, permaneça fiel até a minha vinda. Veja o verso 11: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo para a igreja: você não precisa de novidade, você não precisa correr atrás da última novidade do mercado da fé. Conserva o que você tem, mantenha-se firme nesse evangelho, não busque outras coisas diferentes, estranhas, novas. Permaneça firme nessa verdade que um dia você aprendeu, que um dia você ouviu. Fique firme, porque logo eu virei. Mas ele disse: aperceba-se, para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa aqui não é a salvação. Que coroa é essa? É o privilégio de usar esta oportunidade que Jesus Cristo colocou diante da igreja. Quando eu leio a carta de Éfeso, Jesus disse para a igreja de Éfeso: Éfeso, arrepende-te, porque senão virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. A igreja de Cristo nunca morreu, nunca, mas a instituição igreja já morreu algumas vezes. Alguns lugares onde a igreja foi pujante e forte, acabou, não tem mais igreja. Sabe por quê? Porque Jesus foi lá e tirou o candeeiro do seu lugar. Por quê? Porque a igreja não viu as portas da oportunidade. A igreja não aproveitou a porta aberta que Jesus colocou diante dela. E se a igreja não aproveitar a porta da oportunidade que Cristo coloca diante dela, ela se torna inócua no mundo. A última figura que Jesus usa é a figura da coluna.
Se você vencer, aos vencedores, far-lhes-ei coluna do santuário do meu Deus. Se você permanecer fiel aqui, na Nova Jerusalém, não vai ter terremoto que vai abalar você. Aqui os terremotos nos abalam. Mas quando você chegar na glória, você será uma coluna do santuário de Deus, inabalável, sólida, firme, inamovível. É a vitória completa para o povo de Deus. E o Senhor Jesus promete mais, promete gravar na igreja o seu novo nome, com 3 nomes: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome do Filho de Deus. Você será conhecido como povo de Deus. Ainda que o mundo diga para você que você não é povo de Deus, Deus faz questão de selar você, de marcar você e de dar a você essa garantia de que você é filho de Deus, herdeiro de Deus e terá o nome de Deus por toda a eternidade. E eu concluo. A porta aberta representa a oportunidade da igreja. A chave de Davi representa a autoridade de Cristo. E a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. Cristo tem as chaves, Cristo abre as portas, Cristo promete fazer-nos seguros como as sólidas colunas do templo de Deus. Quando Ele abre as portas, devemos avançar. Se as portas estão fechadas, devemos esperar. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele, para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Agora é conosco. As portas ainda permanecem abertas. E Cristo nos convida a entrar por esta porta. A porta da salvação, a porta do serviço, a porta da oportunidade. Igreja de Deus, aqui reunida, o Senhor Jesus nos exorta a olhar não para os obstáculos, mas para as oportunidades. Aproveitemo-las enquanto é dia, porque haverá um dia em que não vai ser mais possível trabalhar. Que Deus nos ajude. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.